Sabe quando você vai contar histórias para a criança e a criança parece estar no mundo da lua, se demonstra completamente desinteressada, balança a perninha, olha para a janela ou fica estática olhando para a parede? Também já houveram situações em que a criança não fica quieta, circula ao redor das outras crianças que estão ouvindo a história. O que você faz? Altera a voz, grita, chama a atenção da criança. Ei, Psyu, presta atenção, começa a representar, fazer teatros na sala diante das crianças, vira cambalhota e um momento que deveria ser muito agradável se torna um grande desafio. Um dos grandes desafios que temos na hora de contar história é quando no meio do grupo ou quando temos um filho, uma criança na nossa casa que tem o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou o autismo, o TEA, transtorno do espectro autista. As características como a inquietude, a dificuldade de se concentrar, a aparente falta de interesse, que nem sempre é falta de interesse, às vezes é mesmo uma inquietude interna ou motora, mas outras vezes é uma dificuldade de se expressar falando ou demonstrando através de expressões faciais a emoção que a criança está vivenciando durante a história. Certa vez eu estava contando histórias para um grupo de crianças e dentre elas havia uma criança autista. Bom, apesar da história ser real, eu vou dar um nome fictício para essa criança, o Toninho. O Toninho parecia nem estar ouvindo a história, andava de um lado para o outro, andava em círculos, balançando um papel. E eu continuei contando a história, sempre monitorando. Diante de algumas estratégias que eu usei durante a contação de histórias, e em determinado momento o Toninho parou, olhou para mim e eu naquele momento me saciei com aquele olhar. Eu me dei conta de que ele estava entendendo a história, mesmo parecendo disperso, parecendo completamente desinteressado. Naquele momento, quando ele olhava para mim diante de algumas estratégias que eu usava, ou em determinados momentos da história que pareciam ter uma relação com a vida do Toninho, que ele parava e olhava para mim, eu me dava por satisfeita. Com aquele olhar, eu entendia que o Toninho estava realmente participando da história, mesmo diante da reação dele ou da falta de interesse demonstrada, e eu recebia um retorno depois de seus pais, ou até mesmo na hora do desenho, em que ele fazia um desenho daquilo que ele tinha entendido da história. É bem verdade que a demonstração de interesse da criança no final ou durante a história é esse retorno através da fala da criança ou nas expressões do rosto, quando ela expressa a emoção que está sentindo ou o que está aprendendo durante o momento da história. Esse é um retorno que o contador, ou que o professor, que o pai ou a mãe, quando está contando a história, ele espera. E quando isso não acontece, nós achamos que o momento da história foi um verdadeiro fracasso. Mas pasmem, a criança pode sim estar ouvindo e entendendo cada detalhe da história. Uma vez eu fui contar a história numa escola e havia um grupo enorme de crianças. Dentre elas havia uma menina que parecia estar no mundo da lua. E eu comecei a contar a história do Birosca. Birosca é uma história que eu escrevi, um livro que eu tenho, que vai falar sobre a consciência ambiental e vai falar sobre valores familiares. E esse peixinho, ele quer fugir de casa, quer fugir por causa dos presentes que ele ganha. E quando eu comecei a falar sobre os presentes que esse peixinho ganhou, que esse peixinho estava ganhando, essa menina que parecia estar completamente indiferente, ela bateu a mão na testa e balançou a cabeça, expressando assim, né? Que erro, que problema que o peixinho tem. E aí naquele momento eu percebi que aquela criança, ela estava entendendo a história, ela matou a charada. Por outro lado, né, algumas crianças não vão reagir assim o retorno que elas darão é muito sutil, como no caso do TEA, do autismo. Essa criança, ela precisa de um tempo específico, de falas precisas e claras e algumas vezes da repetição. Mas não se desanime, com certeza a criança dará um retorno.